uma pausa na sua navegação para eu te ensinar a internalizar um elogio. Além disso, neste vídeo eu vou tentar explicar por que que muita gente tem dificuldade em internalizar o elogio, por que que internalizar o elogio faz muito bem para a nossa saúde mental. E, enfim, eu vou terminar este vídeo falando aí o que que você não deve fazer de maneira alguma quando você estiver recebendo um elogio. Então, assim, muita informação útil neste vídeo. Fica comigo até o final. E você que está me assistindo aí pela primeira vez, quer saber mais dicas de cuidados com a saúde mental, ou então quer saber mais informação sobre saúde mental, eu te convido a explorar os outros vídeos do meu canal e ativar o sininho aí para toda vez que eu postar um vídeo você receber, e eu vou ficar assim muito feliz, tá bom, gente? Então vamos lá. Independente, né, de ser aí um desconhecido ou conhecido, muitas pessoas têm sim dificuldade não só de internalizar o elogio, mas até de ouvir aquele elogio. E aqui eu vou usar o termo internalizar, significando receber, internalizar o elogio, receber o elogio, aí vai ser a mesma coisa, tá, gente? Só para a didática ficar mais fácil de entender. Então, assim, por que que muita gente tem dificuldade em receber elogio? Isso daí tem vários motivos, eu vou citar apenas algum deles. Pode ser aí que a pessoa ela não se acha merecedora daquele elogio, tá? Isso acontece muito. Pode ser por causa de vergonha, pode ser por causa de comparação, desconfiança. A pessoa pode desconfiar, né, da pessoa que está dando elogio, da veracidade e honestidade daquele elogio. Pode ser também por causa de baixa estima, ansiedade, desconforto com a atenção, porque quando a gente recebe um elogio, querendo ou não, a atenção é voltada para a gente, né? E não é todo mundo que se sente confortável recebendo atenção. Gente, um elogio, né, pode sim ser o primeiro passo para o desenvolvimento de um relacionamento tóxico e abusivo. Da mesma forma, o elogio, ele pode sim ser um gatilho. Aliás, para quem aí sofreu, né, trauma, para quem aí é sobrevivente de trauma, essas pessoas elas têm uma dificuldade assim muito grande em receber elogios, porque o elogio, ele pode sim ser um gatilho muito forte para aquelas pessoas. Quando a gente aí internaliza o elogio, né, isso requer da gente a habilidade e o reconhecimento das nossas qualidades e também dos nossos valores. E aí eu vou emendar isso explicando aí ou dando motivos por que que internalizar o elogio faz bem para nossa saúde mental. Da mesma forma, né? Por que que muita gente não consegue receber o elogio? Tem vários motivos e também tem muitos motivos do recebimento do elogio fazer bem para nossa saúde mental. Como eu falei antes, né, o elogio, ele pode sim ser o primeiro passo para o desenvolvimento de um relacionamento tóxico e abusivo. Mas também, gente, o elogio, ele pode sim ser o primeiro passo para a gente desenvolver relacionamentos saudáveis, tá? As duas coisas coexistem e são reais. Quando a gente recebe o elogio, isso ajuda a gente a reconhecer, como eu falei antes, né, as nossas qualidades e os nossos valores.
Quando a gente internaliza o elogio, isso ajuda a gente a superar os traumas e as situações difíceis da nossa vida. Ajuda também a gente a desenvolver a compaixão. Quando a gente recebe o elogio, isso ajuda a gente a ter uma estima mais saudável, né? Então, muita gente gosta de falar autoestima, ajuda a gente a desenvolver a autoestima. Quando a gente recebe um elogio, isso ajuda a gente a se conhecer melhor, né? Às vezes a pessoa está elogiando algo que a gente ali nem nunca parou para pensar nessa qualidade que a gente tem. Também ajuda a diminuir o nosso estresse interno e dependendo da situação, né, ou do ambiente, o estresse naquele ambiente, né, quebra o gelo ali, quebra aquela tensão quando você recebe o elogio. Receber um elogio, gente, vai ajudar a gente a trabalhar o nosso próprio criticismo. Todo mundo tem aí aquele lado crítico, né? Aquele autocrítico que toda hora tá julgando a gente. Quando a gente recebe, internaliza o elogio, a gente vai trabalhar de uma forma saudável com esse autocrítico, né? Com esse lado julgador, né? Que julga a gente mesmo. Vai também ajudar a gente a desenvolver a nossa confiança, a nossa autoconfiança. Obviamente, né, isso parece que é bem óbvio, quando a gente recebe elogios, isso vai ajudar a gente a reduzir os pensamentos negativos que a gente tem de nós mesmos, né? Todo mundo aí tem pensamento negativo de si próprio e receber elogio ajuda a diminuir esse tipo de pensamento. Para quem é perfeccionista, receber elogio é ótimo, porque vai sim ajudar a diminuir o perfeccionismo. E por fim, gente, quando a gente aí internaliza o elogio, ele vai nos ajudar a desenvolver a gratidão. Bom, falei aí, falei, por que que muita gente tem dificuldade em receber elogio, por que que o elogio faz bem para nossa saúde mental. E agora, finalmente, a parte prática do vídeo, né? Que é o que que você pode fazer para internalizar os elogios que você recebe e desfrutar de todas essas coisas boas que eu mencionei aí, que receber elogio faz para nossa saúde mental. Então vamos lá, finalmente a parte prática do vídeo. Quando alguém estiver fazendo um elogio para você, você vai aí ser super objetivo. Então vamos lá, um exemplo. Uma pessoa virou para mim e falou assim: Thalita, que brinco bonito. Eu vou virar para a pessoa e falar assim: obrigada, obrigada, fulano. Se acontecer algo do tipo, a pessoa virar para mim e falar assim: Thalita, que brinco bonito. Se eu virar para a pessoa e falar assim: ah, fulano, eu comprei esse brinco na loja tal, eu não vou estar internalizando aquele elogio. Na verdade, eu vou estar aí respondendo a uma pergunta que nem foi feita. A pessoa, ela não me perguntou aonde que eu comprei aquele brinco. Ela tá me fazendo um elogio. Então, a pessoa falou: Thalita, que brinco bonito. Obrigada, fulano. Bom, se o elogio aí vier de alguém que você admira, uma pessoa assim que você gosta muito, né? A pessoa fez um elogio assim, sei lá. Ah, Thalita, você é uma excelente psicóloga. Eu vou virar para essa pessoa e vou falar assim: obrigada, fulano. Sua opinião significa muito para mim, né? Eu tô ali sendo honesta, aquela pessoa ali é uma pessoa que eu admiro, né? Quando alguém, por exemplo, fizer um elogio para você, né, seja ele qual for,
você vai dar uma pausa, dar uma pausa na sua navegação, respira, sorri, né? E aí você pode falar algo do tipo: obrigada, fulano. É muito legal você falar isso. Que bacana você falar isso para mim. Você vai dar uma pausa, respirar, né? Você vai ouvir aquele elogio e aí depois você vai ser objetivo. Uma outra dica super importante é você ser honesto quando você der um elogio para alguém, tá? Seja muito honesto. Uma outra coisa que você pode fazer quando você receber um elogio é acrescentar um comentário no elogio. Então, vamos aqui para uma situação. Vamos supor que eu estou fazendo janta, vieram uns amigos jantar comigo, e aí eles viram e falam: Nossa, Thalita, essa janta ficou muito boa. Eu vou virar e falar assim: Nossa, ficou uma delícia mesmo, né, Fulano? Eu também adorei. Você fez ali um comentário, né, honesto sobre o elogio, né? Ao invés ali de agradecer, você adicionou uma outra informação que você também gostou. Uma coisa assim muito interessante que eu gosto muito, né, assim, que eu aprendi nos meus atendimentos aí com os gringos, é que eu observei que essa coisa do elogio, né, ela também é cultural. Então, assim, na China, Taiwan, Coreia do Sul, Hong Kong, as pessoas aí desses países, né, elas são educadas de uma forma a não ter orgulho e não ressaltar as qualidades e os valores delas. Então, por exemplo, é muito comum você vira para uma pessoa e fala assim: Fulano, nossa, você é excelente em matemática. Aí a pessoa vai virar e falar assim para você: Ah, mas eu não tirei 10 na última prova. Ou então: Ah, mas eu sou péssimo em geografia. Então é muito comum, né, para as pessoas aí desses países, quando você vai elogiar elas, elas vêm ou com um autocriticismo, ou então com uma comparação, sabe? E sempre se colocando para baixo. Isso é bem cultural, mas é claro, né, que às vezes pessoas de outras culturas diferentes também têm esse tipo de reação, né? Quando a gente elogia algo, a pessoa vem ali, né, se autocriticando, vai se comparar com uma outra pessoa. Se este é o seu caso, né, você recebeu o elogio, fez ali uma pausa na sua navegação. Você vai se perguntar, né? Eu tô focado ali em reconhecer a minha qualidade ou eu tô querendo aí destacar as coisas que eu tenho que melhorar? Sabe? Se pergunta, faça essa pergunta para si mesmo. Bom, já que expliquei o que você pode fazer para internalizar os elogios e desfrutar aí dos benefícios na sua saúde mental. E agora, né, eu vou falar para você o que você não deve fazer de maneira alguma quando você for, quando alguém estiver dando um elogio para você, né? Acho que a partir daí fica mais fácil de entender, né? Então vamos lá. O que você não deve fazer? Não ouvir o elogio. Espera a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Interromper, né? Você não pode interromper. Mudar de assunto, né? É muito comum a pessoa mudar de assunto. Ignorar o elogio. Imagina você tá falando com alguém: Ah, Thalita, que brinco lindo. Ai, o tempo tá bonito hoje, né? Vamos viajar? Tipo assim, não tem nada a ver, né? Você fazer autocrítica, como eu falei, né? Ah, você é muito bom em matemática, nossa, mas eu sou péssima em geografia. Ser, eu vou ter que ler aqui porque essa palavra é difícil. Sarcástico, né? Ser sarcástico é muito ruim quando você está recebendo
um elogio. Uma outra coisa que as pessoas assim não prestam atenção, mas que tá tudo ligado, corpo e mente, é a postura corporal. Quando alguém estiver dando um elogio para você, né, sorria, né, fique ali com, né, o peito aberto, agradeça e seja objetivo. Imagina alguém dando um elogio para você e você tá com essa cara. Ou então você tá meio cabisbaixo, né? Você vai acabar deixando a outra pessoa desconfortável. E aí, aquele benefício que eu falei, né, do elogio ali, diminuir o estresse, diminuir a tensão, pode até criar e aumentar um estresse muito grande. Então, assim, quando você estiver recebendo um elogio, né, estufa assim, não precisa ficar igual uma galinha, né, mas estufa o peito, abre o peito, sorri e seja objetivo. Uma outra coisa, gente, é que a gente não pode esquecer, a gente tem sim que lembrar que receber um elogio, né, é fruto de uma perspectiva subjetiva de uma pessoa. O que eu tô querendo dizer com isso? Se alguém, né, por exemplo, vira para mim e fala assim, Thalita, você é uma excelente psicóloga, você é muito bonita. Aquela pessoa, ela não tá querendo dizer que eu sou a pessoa mais bonita do universo ou que eu sou a melhor psicóloga do mundo. Não, é uma perspectiva subjetiva dela. Os elogios, gente, eles podem sim serem honestos e autênticos, né? E à medida que você for, né, dar um elogio para pessoa, para alguém, e este elogio vir de um lugar, né, honesto, né? Você aí dar um elogio honesto para alguém, isso faz aí você entender que o elogio que você está recebendo tem grandes chances, sim, de ser um elogio honesto, né? É claro, né? A gente vive aí no mundo real. As pessoas podem aí ter vários motivos para te dar um elogio. Mas você não é detetive e você não tem a obrigação de investigar o porquê que aquela pessoa está te elogiando. É perca de tempo, sabe? Você não precisa investigar, você não precisa cutucar. Receba aquele elogio que a pessoa está te dando. Receber um elogio, gente, eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Não faz de você uma pessoa narcisista, não faz de você uma pessoa egoísta, né? E você já parou para pensar que aceitar, né, um elogio, né, da forma como eu falei antes, pode sim fazer a outra pessoa se sentir bem, se sentir acolhida, né? Uma outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer: você não é obrigado a retribuir o elogio. Se alguém te elogiou, né? Receba aquele elogio. Não fica naquela obrigação de ter que elogiar algo daquela pessoa, porque vai acabar parecendo inautêntico e desonesto. Então, deixa essa obrigação de lado, fica ali com aquele desconforto, recebe aquele desconforto, aquela obrigação de retribuir, vai sim passar. É bem temporária, é momentânea. E por fim, assim, mesmo que alguém, né, que fez um elogio para você, se você sentiu ali que aquele elogio foi, sei lá, de boca para fora, foi só ali para criar um clima, por conta da educação, gente, receba esse elogio assim mesmo. É muito legal, né, você ouvir, né, uma qualidade sua, né? Então, receba aquele elogio. Vamos de novo àquela regra, você não é detetive, você não tem que investigar o porquê que aquela pessoa te deu aquele elogio. Eu vou
terminar esse vídeo longo, que acabou que ficou muito longo, com um para casa, igual eu gosto de fazer com meus clientes. Eu sempre dou para casa, assim, sempre não, depende, mas frequentemente eu dou para casa. E o para casa para você que ficou comigo até o final é você elogiar de forma honesta alguém que você conhece hoje, agora que você aí terminou de ver esse vídeo. E aí, se você se sentir confortável, corre aqui nos comentários e conta como que foi aí elogiar essa pessoa de forma honesta. E se você recebeu um elogio e praticou aí essas dicas, fique à vontade para dividir comigo também, com a gente aqui também, né? Então, muito obrigada, até a próxima. Tchau!